Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 13, intitulado Um Salto. Unamos agora os pés e demos um salto por cima da escola, a enfadonha escola, onde aprendi a ler, escrever, contar, dar cacholetas, pancadas, né? No final eu leio a definição. Dar cacholetas, apanhá-las e fazer diabruras, ora nos morros, ora nas praias, onde quer que fosse propício a ociosos. Onde quer que um vagabundo pudesse ficar, lá estava eu fazendo as minhas diabruras. Tinha amarguras esse tempo. Tinha os ralhos, quer dizer, quando uma pessoa ralha contigo, né? Quando a pessoa briga contigo, né? Te dá um sermão. Os castigos, as lições árduas e longas, e pouco mais, muito pouco e muito leve, né? Quer dizer, e pouco mais, muito pouco e muito leve. Tinha lá as suas dores, mas não muito mais do que isso. Depois você vai ver o que é dor de verdade, né? Quando você sair da infância. Só era pesada mesmo, né? Porque as lições eram meio que dava para enrolar aqui e ali e assim por diante. Só era pesada mesmo a palmatória. É claro que você sabe o que é palmatória, né? É um tipo de ripa, digamos assim. Você abre a sua mãozinha, né? Sei lá, você não conseguiu aprender a tabuada, né? Qual que é o jeito mais moderno de te ensinar? É claro, a palmatória. E você abre a tua mão e eu bato na tua mão. Talvez com uma régua. A régua funciona. Tenta também, que às vezes dá certo. Então a única coisa que a palmatória, e ainda assim, ó, palmatória, terror dos meus dias pueris, tu que foste o compele entrare, com que um velho mestre ossudo e calvo me incutiu no cérebro o alfabeto, a prosódia, a sintaxe e o mais que ele sabia. Benta palmatória, tão praguejada dos modernos, quem me dera ter ficado sob o teu jugo, com a minha alma imberbe, as minhas ignorâncias e o meu espadim. Aquele espadim de 1814, tão superior à espada de Napoleão. Bom, aqui tem muita coisa pra gente conversar, mas, de passagem, lembre-se que já no tempo de Machado de Assis, palmatória já não era algo que se esperaria na educação das pessoas, né? Já estava caindo de moda. É claro que isso depende de lugar para lugar. Eu acredito que no interior, em cidades menores, dependendo do professor também, é claro, isso continuou, né, durante o século XX e assim por diante. Mas lembremos que o Brás Cubas mora no lugar mais, digamos assim, mais moderno do Brasil inteiro, que é o Rio de Janeiro, a corte, né? Bom, a primeira digressão que eu quero fazer aqui é o compele entrare, ok? Então a palmatória foi o compele entrare do Brás Cubas. Na edição aqui da Ática, essa edição bem velhinha que eu tenho, está escrito o seguinte: compele entrare, obrigue-os a entrar. Frase de uma parábola bíblica que pode significar que a violência é válida quando usada para o bem. Não discordo com a nota, mas eu acho que fica uma coisa muito abstrata, né? Então eu trouxe aqui para você e coloquei também no nosso Quizlet a passagem que está em Lucas, capítulo 14, versículo 16 ao versículo 24. É uma parábola que Jesus conta. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor, né?
De passagem, já que a gente está na parábola, a gente tem que explorar a parábola. Comprei um campo e importa vê-lo, né? Que tipo de desculpa é essa, né? Peraí, você comprou o campo. Você comprou sem ver? Assim, tipo, eu tenho um campo para vender para você. Ah, compro sim, tá aqui o dinheiro. Agora eu vou dar uma olhada lá, ver se é um campo mesmo, se é um banhado, qualquer coisa assim, né? Primeira desculpa esfarrapada. Segunda, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Mesma coisa, né? Você não analisou os bois e tem que ser agora que você vai experimentar essas juntas de boi. Você não dá pra esperar amanhã, assim, tipo, os bois morrerão? O que aconteceu? Você já comprou as juntas de boi, pelo amor de Deus, né? E o terceiro, casei. Tá, você não pode trazer tua mulher, assim, a lua de mel é uma coisa tão fremente pra você que não dá pra participar de uma ceia ali, não dá. Então perceba que são 3 desculpas esfarrapadas, né? Outra coisa... novamente, lembre-se, eu estou na digressão dentro da parábola, né? Depois a gente vai tirar disso só uma conclusão para a gente voltar para o Memórias Póstumas. Mas outra coisa que a gente poderia falar é que se a gente considerar que este que convida as pessoas para a ceia é a imagem de Deus, nós estamos falando de pessoas que estão apegadas demais às coisas terrenas, né? A vida financeira, digamos assim, né, com o campo e as juntas de boi, e a vida sentimental com a esposa, né? Não é para largar a esposa, é para ir para a ceia, pelo amor de Deus. Bom, e voltando, aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar. Compele entrare, né? Força-os a entrar, para que minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então agora você sabe a parábola. Se você já não sabia, relembrou, né? Se você sabia, você relembrou. Então, repare, o compele entrare significa: eu vou dar uma forçada ali, mas porque eu quero dar a essas pessoas uma coisa maravilhosa, né? Isso na parábola. Depois a gente vai ver isso aplicado à educação e à palmatória, né? A gente não sabe se é exatamente o modelo de amor cristão usar uma palmatória, mas isso não é importante por enquanto, né? Então o que significa? Às vezes a pessoa que está lá na beira do caminho, tem vários mendigos que são sempre tem um pé atrás, né? O cara está isolado ali. Ei, peraí, tudo bem, se você me desse uma moedinha que não vale quase nada, eu até que eu ia entender. Mas, peraí, você quer que eu vá para uma ceia? E uma ceia suntuosa? Com os melhores vinhos? Tem coisa aí. Tem coisa aí. Não. Isso daí é bom demais para ser verdade. Acho melhor não. Vou ficar comendo meu pão seco aqui. Deixa quieto. Vamos deixar isso para uma outra ocasião, né? E as pessoas que estão sendo convidadas, elas não sabem o quão bom é aquilo, né? E é por causa disso que, amando do Senhor, o servo tem que compelir essas pessoas a entrar. Fala assim: não, que mané fica aí o quê? Pega o cara, meio que vai empurrando, você vai ver, é bom. Quando o cara chegar lá, ele vai se deslumbrar com aquela ceia maravilhosa, vai olhar para o servo e falar: olha, você tinha razão, muito obrigado por ter me forçado um pouco, né? E eu gosto dessa palavra, né? Compele, né? Compelir. Você não vai obrigar, o servo não vai chegar ao ponto de, sei lá, acorrentar os caras, chicotear os caras e vai pra ceia e pronto, né? Tem uma certa medida ali. É tipo assim, força, mas não força tanto, né? Por que isso é extremamente importante para nós? Porque nessa notinha está dizendo: a violência é válida quando usada para o bem. A violência é válida quando usada para o bem, vírgula, né? Não é isso que a parábola fala, né? Novamente, o
O servo não saiu com uma espada e falou assim, ó, o que você prefere, ir para a ceia ou perder uma orelha? Não é isso que ele fez. Ele compeliu as pessoas a entrar. Bom, então esse é o significado, digamos assim, bíblico, o significado da parábola em si. Quando o Brás Cubas fala da palmatória, a ideia, é claro, com ironia aqui, é, olha, existem os tesouros do saber. Existem os tesouros da grande cultura. Os tesouros da prosódia, do alfabeto e da sintaxe, de mais algumas outras coisas. Só que você não sabe que é tão bom assim. Né? Você tá lá meio no caminho, deitado no meio do caminho, fazendo as suas diabruras no canto, lá, sei lá. E você não sabe que tem essa grande ceia do conhecimento. Então a minha palmatória aqui é só para te dar um incentivo. Me dá a mão aqui, né? Então são duas questões completamente diferentes, né? Uma é a parábola e outra é como que o velho ali usando a palmatória está interpretando a parábola, né? Compele entrare. Então assim, você não quer, você vai aprender à força, meu filho. Bom, mas perceba que o Brás Cubas ele não tem tanto rancor assim da palmatória. Não foi uma coisa tão ruim assim para ele, né? Olha lá. Ó palmatória, terror dos meus dias pueris, dos meus dias de infância. Tu que foste o compele entrare, com que um velho mestre ossudo e calvo me incutiu no cérebro o alfabeto, a prosódia, a sintaxe e o mais que ele sabia. Benta palmatória, né? Benta aqui quer dizer sagrada, abençoada palmatória. Tão praguejada dos modernos. E aqui vem um ponto interessantíssimo. Cadê? Quem me dera ter ficado sob o teu jugo. Lembre-se, jugo é aquela coisa que a gente coloca em cima do animal para que ele transporte uma carroça, né? Para que ele puxe uma carroça, né? Então é um tipo de opressão que você coloca em cima do animal, né? Mas ele está falando, quem me dera ter ficado sob o teu jugo. Quem me dera até hoje tivesse alguém ali com uma palmatória, se eu fizesse alguma coisa errada, a pessoa ia me bater e falar, olha, vai aprender, eu sei exatamente o que você tem que aprender. Você tem que aprender prosódia, sintaxe e o alfabeto, né? Quem me dera ter ficado sob o seu jugo com a minha alma imberbe. Imberbe aqui é jovem. E é claro, você entende imberbe porque aqui não tem barba, né? Isso que é jovem. Por isso que eu mantenho a minha barba. Porque se eu tirasse a minha barba, você ia pensar que eu sou moleque, né? Então a barba serve para isso. Então, com a minha alma imberbe, as minhas ignorâncias e o meu espadim. Aquele espadim de 1814. Ou seja, quem me dera ter ficado naquele mundo ingênuo. Quem me dera ter ficado naquele mundo onde minha brincadeira, onde o meu umbigo, o meu espadim era tudo. E eu não precisaria saber como o mundo é complexo, como existe a vontade dos outros, quando existe muito mais do que a minha mera brincadeira. Aquele espadim de 1814 tão superior à espada de Napoleão. Né? Então ele sente aqui um saudosismo por aquele mundo simples. Né? E repare, esse é um motivo também pelo qual as pessoas aceitam, sei lá, um ditador, né? Ou aceitam sei lá, um líder religioso cegamente, totalmente cegamente. Não me entenda errado. Eu acho que um líder, um mestre, é preciso mestres. É preciso mestres. Né? Eu não posso todo tempo, por exemplo, Machado de Assis, todo tempo querer ser mais esperto que Machado de Assis. Qualquer filósofo que eu vou ler, eu vou ser mais esperto que o filósofo. Então não me entenda errado. Eu não estou falando para se rebeliar contra qualquer mestre. Estou falando daquela fé cega, aquela fé que quer tirar de si toda a responsabilidade. Então a minha pergunta, a questão aqui é como que as pessoas aceitam um ditador, ou como que as pessoas aceitam seguir um mestre sem ter responsabilidade sobre si nenhuma, porque é muito confortável.
É muito confortável alguém falando para você, olha, você tem que fazer isso, você tem que aprender isso, isso daqui tá errado, isso daqui tá certo. A vida real é muito mais complexa que isso, e por isso é muito mais dolorosa. Você fez algo e você tá convencido que não foi errado, mas você sente uma coisinha lá no fundo da tua alma dizendo que é errado, e você que tem que decidir isso. Não tem ninguém para falar para você que, olha, isso é certo e isso é errado. Isso é um grande peso, isso é o grande trauma da vida adulta, né? Eu tenho que decidir o que é honrado a fazer, o que é bom a fazer, né? Melhor seria se nós tivéssemos um mestre lá com uma palmatória para nos guiar, né? Bom, antes de terminar esse vídeo, deixa eu só falar sobre a cacholeta que eu prometi. Cacholeta é pancada que se dá na cabeça, com ou sem força, por brincadeira ou não. Então temos variações de cacholeta. E lembre-se, cacholeta vem de cachola, que nada mais é que cabeça, né? Prosódia aqui é importante. Nós estamos acostumados, pelo menos eu estava acostumado com prosódia como a ciência linguística, né? Nesse sentido é o terceiro significado que eu coloquei ali para você, conjunto de características que acompanham os sons, mas não é um elemento segmental, como a acentuação tônica e a duração dos tons. Isso é a prosódia, mas não aqui. Aqui prosódia é o seguinte, parte da gramática tradicional que se dedica às características da emissão dos sons da fala, bem próximo da outra prosódia que eu acabei de ler, mas com a ênfase aqui é no acento e na entonação, e ela está geralmente relacionada com os estudos de metrificação, ou seja, não só estudar onde que vai acento nas palavras, mas como contar as sílabas poéticas, esse tipo de coisa, provavelmente por extensão decorar a poesia e tudo mais. Então é isso que ele aprendia metrificação, acentuação, a prosódia, aprendia sintaxe, que é a ordem dos elementos na frase, além do alfabeto.